A UCO intervém o plano de esquema sujo do PSOE para afastar a juíza Viedma, enquanto ela investigava o irmão de Pedro Sanches. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Prestem muita atenção porque temos novidades no caso das cloacas, não mais do PSOE, mas das cloacas de Pedro Sanches. E muita atenção, porque a UCO interveio. Um documento no qual o esquema sujo do PSOE explicava o plano para neutralizar a juíza Viedma. Enquanto isso, essa magistrada de Badajoz investigava o irmão do presidente do governo, David Sanches. Vamos compartilhar essa informação como sempre fazemos. Aliás, se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal Medidas Cautelares, pois estamos chegando rápido aos 150 mil inscritos. E você já tem na tela a foto dos protagonistas, que são os irmãozinhos da corrupção. Poderíamos dizer, aqui estão David Sanches e Pedro Sanches. E muita atenção ao documento que a UCO apreendeu. Vamos seguir com essa informação. Informação importantíssima. A Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, interveio. O plano da cloaca do PSOE para afastar a titular do Juizado de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, enquanto investigava o irmão do presidente do governo, David Sanches. O julgamento contra o irmão de Pedro Sanches ficou pronto para sentença no último dia 9 de junho, após um total de 7 sessões, incluindo a audiência preliminar de questões prévias. David Sanches, o ex-presidente socialista da IEA, a deputação, Miguel Ângelo Galardo e outros 9 acusados estavam sendo julgados por crimes de prevaricação e tráfico de influência. Pois bem, o documento de texto, denominado Estado de Situação, apreendido pela UCO, ao qual teve acesso. Medidas cautelares. Tem data de 16 de janeiro de 2025 e faz parte do processo das cloacas do PSOE, que está sendo investigado pelo titular do Juízo Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. O documento de 4 páginas contém um tópico chamado Badajoz, no qual são mencionadas as manobras de um dos membros da cloaca do PSOE, o advogado Luiz Sáenz de Tejada, para neutralizar a juíza Viedma. O texto diz o seguinte: foi acordado com Luiz Sáenz de Tejada que ele apresentaria uma denúncia na Procuradoria-Geral para denunciar os casos de corrupção judicial que existem em Badajoz e que envolvem, entre outros, a juíza que conduz o caso do detido Sanches, ou seja, a juíza Viedma. Depois de dizer a ele para fazer de uma determinada maneira e de enviar a denúncia, ela foi arquivada 2 dias depois. A mesma denúncia foi apresentada novamente com as modificações que haviam sido solicitadas em 21 de novembro de 2024 ao Conselho Geral do Poder Judiciário, CGPJ. A mesma denúncia continua no documento. Ela foi enviada à Procuradoria-Geral em 27 de novembro de 2024. E sem que tivesse sido feito qualquer trâmite, a Procuradora-Chefe da Secretaria Técnica a enviou para a Procuradoria Superior da Extremadura, aponta o documento. O plano da cloaca continua. O próprio Luiz Sáenz de Tejada está disposto a apresentar denúncias no CGPJ contra vários magistrados conservadores por ilegalidades, mas primeiro está aguardando resolver a questão de Badajoz. Ou seja, Luiz Sáenz de Tejada, esse juiz expulso da carreira judicial que atuava como advogado, era o encarregado de tentar afastar e neutralizar, em nome da cloaca, nada mais nada menos do que a titular do Juízo de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, enquanto investigava o irmão do presidente do governo, o queridíssimo David Sanches. Vale destacar que o documento apreendido da cloaca do PSOE também dedica outro tópico ao esquema Coldo, sob o título Ábalos. E, diz esse documento, além de afirmar que não há nenhuma prova que vincule José Luiz Ábalos aos assuntos dos quais ele é acusado pelo Dama. Há uma questão vital que poderia encerrar o caso de maneira rápida e limpa.
A UCO interceptou comunicações por escrito que eram destinadas a José Luiz Ábalos, estando ele com foro privilegiado, sem que houvesse ordem judicial. Nem teria solicitado o foro privilegiado perante o Tribunal Supremo. A defesa de José Luiz Ábalos apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral em 19 de dezembro que não teve resposta. A vice-procuradora do Tribunal Supremo, Pilar Rodrigues, isso está errado, tá? E agora vamos esclarecer. Está aguardando para recebê-la e dar andamento porque sabem que há uma parte da UCO que está corrompida, diz a cloaca. É a mesma unidade que fez os relatórios do Procurador-Geral do Estado. Caindo a do Ábalos, cai a do Procurador-Geral do Estado. Isso é o que dizia a cloaca. Pois bem, cabe destacar que a referência, como eu disse, à promotora Pilar Rodrigues, conhecida como promotora Cianuro, envolvida no caso do Procurador-Geral e da Plus Ultra, está errada. Porque neste documento da cloaca, dizem que ela é vice-procuradora do Supremo, mas está errado. Pilar Rodrigues era promotora-chefe provincial de Madrid. E a vice-procuradora do Supremo é Ângeles Sanches Conde, que foi a promotora que esteve justamente presente no julgamento contra o Procurador-Geral do Estado, Álvaro Garcia Ortiz, que aconteceu no Tribunal Supremo. E lembro a vocês as últimas imputações que aconteceram nos últimos dias, justamente no âmbito do caso das cloacas, do PSOE. Na semana passada, o titular do Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, decidiu pela imputação da diretora-geral da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, e do diretor adjunto operacional, DAO do mesmo órgão, Manuel Llamas, no caso das cloacas do PSOE. O magistrado tomou essa decisão a pedido da Promotoria Anticorrupção, que solicitava sua imputação por crimes de prevaricação e obstrução à justiça. Ambos deverão depor na qualidade de investigados no próximo dia 16 de julho. E essa é a informação. A Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, a UCO, apreendeu um documento de texto da cloaca do PSOE, no qual era explicado o seu plano, o seu roteiro, para neutralizar e afastar a titular do Juizado de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, enquanto investigava o irmão do presidente do governo, David Sanches. Neste mesmo documento também eram feitas referências para tentar buscar a nulidade da investigação do esquema Coldo. É preciso dizer que este documento faz parte do caso das cloacas do PSOE, que já está sendo investigado pelo titular do Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. Qualquer novidade que surgir nos próximos dias em referência a esse caso das cloacas do PSOE e de todas as causas de corrupção que neste momento cercam o sanchismo, vocês terão aqui, em Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se for o caso, deixem seus comentários, suas opiniões, suas curtidas, seus likes, como também se diz, o que vocês quiserem. Vocês já sabem que podem compartilhar o vídeo com quem quiserem, familiares, amigos, colegas de trabalho e, claro, continuar apoiando o canal. Continuar apoiando esta comunidade de medidas cautelares, trazendo mais inscritos. E também, se quiserem dar um passo a mais, podem se tornar sócios como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos, por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no número 627566370, 627566370. Saudações! O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!